Fala rapaziada, e cá estamos de novo. Antes de eu começar a falar os assuntos, que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo, tem gente do esporte sendo monitorada, tá? A gente vai falar um pouco sobre o Pedro Lima. Eu quero pedir desculpas, tá? Porque ontem eu coloquei um vídeo ontem à noite no canal, mas eu acabei não prestando atenção que o vídeo estava mutado, né? Eu passei aí quase 18 minutos falando mutado, tá? Uma vergonha. Eu quero pedir desculpas a todos que conseguiram entrar, mas não conseguiram assistir o vídeo, porque o vídeo estava mutado, né? Até um inscrito do canal falou lá que realmente o vídeo estava sem áudio. Obrigado por informar, já retirei o vídeo do ar e vou fazer um resumo, né, do que eu tinha falado naquele vídeo para vocês. Tem jogador do esporte sendo especulado em outros clubes da Série B, tem jogadores que receberam sondagem de fora. A gente vai falar um pouco sobre o Pedro Lima, sobre o contrato do Pedro Lima, tá? A gente vai passar um resumão aí da ópera para vocês, tá bom? Vamos falar também dos garotos da base, tem algumas novidades para vocês e a gente vai levando desse jeito, beleza? Inclusive eu quero agradecer a todos. Hoje atingimos a marca de 700 inscritos no canal. Isso é muito importante para mim e eu ainda parece que estou sonhando até agora, né? Conseguir chegar num marco tão alto como são os 700 inscritos, mas eu conto com vocês. E se caso vocês gostarem do meu trabalho, se caso vocês se identificarem com algumas coisas que eu falo, se inscrevam no canal, me ajude, né, a levar cada vez mais para mais pessoas rubro-negras, que a torcida do esporte mesmo é gigantesca, tá? E mesmo que você não seja torcedor do esporte, torça pro Ceará, pro Bahia, pro Vitória, pro Náutico, pro Santa Cruz, eu sempre vou estar trazendo algumas novidades ali sobre os clubes do Nordeste, tá? Então a gente precisa se unir e criar aí uma força muito grande, que são as torcidas do Nordeste. Beleza? Galera, é o seguinte, antes da gente passar de fato para os assuntos, temos que entender o seguinte: o Pedro Lima, ele foi negociado com o Wolverhampton há umas 2 semanas mais ou menos, né? Fez a sua despedida do esporte e vai viajar agora no sábado para Londres, né, para fazer os exames lá, os exames médicos lá em Londres. Então, o Pedro Lima vai no sábado fazer os exames, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui do computador com vocês. É o seguinte, o esporte até pegou um pouco a galera de surpresa aí, porque o esporte, quando vendeu o Pedro Lima, né, vendeu por 10 milhões de euros para um clube que ninguém imaginava, que foi o Wolverhampton, né? O clube que o Matheus Cunha joga lá, o atacante que já jogou pela seleção brasileira e tudo mais. E surpreendeu todo mundo, pegou todo mundo de surpresa, porque todo mundo imaginava, inclusive jornalistas grandes aí no mercado, que o Pedro Lima iria para o Chelsea. Mas o Wolverhampton cobriu a proposta do Chelsea, tá? O que é interessante a gente pensar e saber dessa negociação? É claro que os diretores do esporte vão trazer posteriormente uma coletiva de imprensa abrindo o contrato e explicando as cláusulas que vai ter nele. Já foi anunciado isso, tá? A coletiva a gente não sabe ainda quando vai ser, provavelmente após os exames do Pedro Lima lá em Londres, tá? O que acontece? O esporte vendeu o Pedro Lima por 10 milhões de euros. Todo mundo sabe disso até aí. E que o esporte tem 70% desse valor, tá? Então, 7 milhões de euros vai para o esporte e 3 milhões de euros, que são aproximadamente ali 15,6 milhões de reais, vai para Pedro Lima e para o seu empresário. O que ninguém sabia é que o esporte fez essa negociação, porém ficou ainda com 12%, né, aproximadamente ali 12,5% de futuras negociações. Então o esporte vendeu o passe que tinha de Pedro Lima, né? O empresário e o próprio Pedro Lima também venderam a sua parte para o Wolverhampton, porém o esporte ficou com 12,5% de futuras negociações. Então, caso o Pedro Lima venha a ser negociado num futuro próximo ou até mesmo num futuro mais distante aí, o esporte tem 12,5% de futuras negociações. Então,
numa situação hipotética aí, o Pedro Lima seja vendido por 50 milhões, o Sport vai ter 12,5 de 50 milhões de euros, né? Ou enfim, de dólares, como for negociado futuramente, para entrar como ativo, tá? Não se sabe se o Pedro Lima realmente vai vingar na Europa, não se sabe se o Pedro Lima vai ser lateral de seleção, vai para um Real Madrid da vida, para um Barcelona da vida. O que a gente sabe é que ele é um jogador muito novo, tem um potencial gigantesco. E todos os clubes ali da Europa que mostraram interesse em Pedro Lima sabem disso. Sabem da deficiência do jogador, que é a marcação, e sabem como corrigir isso. Caso não soubessem, ou vissem que não tinha muito o que fazer, eles não pagariam 10 milhões de euros e teriam essa capacidade, né, de puxar o Pedro Lima para jogar no time principal, né? Do Wolverhampton, enfim, lá na Premier League. Hoje a Premier League é uma das ligas mais disputadas do mundo e o Pedro Lima vai ser titular lá no Wolverhampton, tá? Vai treinar pelo menos com os titulares e vai aparecer na Premier League no próximo ano, né? Temporada 24-25, beleza? Então o Sport ficou com 12,5% de futuras negociações no passe do Pedro Lima. Porém, ninguém sabia disso aqui. O Sport vendeu o Pedro Lima de certa forma fiado. Eu vou explicar por quê. Todo mundo imaginava que assim que o Pedro Lima fizesse os exames, quando realmente passasse, o Sport já iria receber todo o valor, né? Iria fazer toda aquela divisão ali, Pedro Lima, empresário, Sport, enfim. Mas não vai ser assim que vai ser esse negócio, tá? O negócio foi concretizado o seguinte: o Sport vai receber 60% do valor do Pedro Lima em dezembro de 2024 e mais 40% em dezembro de 2025. Então o Sport vai receber aí num curto prazo, né? Em 6 meses aproximadamente, 60% do valor e mais 40% no final do próximo ano. Então é uma venda curiosa, porque todo mundo acreditava que o Sport iria para essa nova janela de transferências agora que abre no meio do ano com dinheiro, com muito dinheiro, porque o Sport tinha feito, né, de fato fez a venda do Pedro Lima, que por sinal foi a maior venda da história do Nordeste. Porém, não é assim que vai acontecer, tá? O Sport tem a possibilidade de pedir um adiantamento. Não significa que o Wolverhampton vá realmente adiantar esse dinheiro para o Sport. Mas o Sport pode pedir, enfim, explicar: cara, eu tô querendo subir para a Série A, adianta esse dinheiro aí, enfim. O Sport pode tentar uma certa negociação com o Wolverhampton para adiantar esse valor, tá? Então o Pedro Lima viaja no sábado, vai fazer os exames na segunda-feira e provavelmente no decorrer da próxima semana a gente terá mais novidades sobre o caso Pedro Lima. Quanto que o Sport vai receber de fato em dezembro desse ano? O Sport vai receber 24,8 milhões de reais. 24,8 milhões de reais. Em dezembro de 2025, o Sport receberá mais 16,5 milhões, totalizando um valor ali de 41,3 milhões, ou seja, 7 milhões de euros na cotação atual. E aí vai ter muito torcedor do Sport, feito eu inclusive, torcendo para o euro disparar, porque se o euro aumenta até dezembro de 2024 ou até dezembro de 2025, a ideia é que o Sport receba ainda mais reais em relação à venda, ficando com 12,5% do passe do Pedro Lima, tá? Então, é isso. O jogador vai assinar um contrato de 5 anos com a equipe dos Lobos e com possibilidade de renovar mais um ano, tá? O jogador faz 18 anos em julho e já poderá viajar e deverá viajar para a Inglaterra para jogar a Premier League pelo Wolverhampton, tá, né? Aqui tá a foto do Pedro Lima. Desejo muito sucesso ao jogador. É um cara que tem um potencial gigantesco e que o Sport tome isso como exemplo e forme outros jogadores e consiga lapidar outros jogadores para a gente conseguir realmente a cada dia conseguir mais e mais dinheiro com venda de jogadores ou que joguem muito bem, feito foi o caso do Luciano Juba, né, que acabou saindo de graça para o Bahia
Bahia, porque não tinha um contrato muito bem amarrado, mas o Sport já tomou isso como lição e está renovando, né? Enfim, amarrando muito bem os seus jogadores, tá? E é o seguinte, o Pedro Lima, ele deu uma entrevista pro GE. Eu vou trazer um vídeo depois falando só a entrevista do Pedro Lima, mas aparentemente ele falou o seguinte, olha só, essa agora é a minha principal meta. Quando ele foi perguntado se ele tem intenção, né, de ir para a Copa do Mundo Sub-20, tá? É o meu principal objetivo no momento, mas ano que vem tem a Copa do Mundo Sub-20 e sonho também em ir nesse Mundial. Eu até falei para minha mãe que acho que nasci para jogar a Copa do Mundo, porque já joguei a Sub-17 e creio que vou para a Sub-20 e vou continuar treinando e jogando em alto nível para representar o Brasil em 2026, que é a Copa, né, a próxima Copa do Mundo. Penso nisso todo dia. Então é um cara que aparentemente quer crescer, sabe que tem muita qualidade e pode se desenvolver muito, né, à frente aí, lá na Premier League, à frente da equipe do Wolverhampton, tá? Passada a régua em Pedro Lima, temos novidades, tá? Primeiro, vamos falar da janela de transferências do Sport, né? Esse mercado da bola aí, dessa janela que tá se abrindo agora em julho, tá? Vamos falar primeiro aqui, ó, Barleta recebeu algumas sondagens de duas equipes da primeira divisão do México, tanto ele quanto o Sosso, né? Sosso, a partir do momento que começaram a receber as sondagens, o Sosso teve o seu contrato renovado, aumento de salário, aumento da multa, e agora saiu que o Barleta, né, também foi sondado, tá? Um jornalista soltou que Barleta está na mira de duas equipes do México. Christian Barleta está sendo procurado por duas equipes do México. Atacante do Sport na Série B tem duas ofertas muito atrativas. Estas serão analisadas em conjunto com o jogador. Então, provavelmente, o Sport já recebeu ofertas, né, pelo Pedro Lima, tá? É uma fonte do Vitor Morales, que provavelmente é de lá, né? O Twitter que ele escreveu é em espanhol, então provavelmente ele é de lá. E aí fica a dúvida, cara. Será que o Sport deveria aceitar, dependendo do valor, a venda do Barleta? Será que o Barleta é tão importante assim que não pode ser vendido? Porque vale ressaltar, né? O Sport pagou uma grana pelo Barleta, pro Barleta sair do Ceará, né? Acertar sua vida na justiça, perdão, e conseguir se transferir para o Sport. Então tem que ver de quanto será essa proposta, tá? E se vale a pena, porque Barleta é um bom atacante de beirada, né? Principalmente para a Série B, e tanto que em 6 jogos, né, na Série B tem 2 gols e, enfim, é muito importante para esse clube. O clube sentiu muito a falta do Barleta quando ele se lesionou, beleza? Passada a régua, Barleta. Sousa, a gente já falou que já teve o contrato renovado. Arthur Baggio, tá? 2004, nasceu em 2004. Na temporada sub-20 do Sport tem 10 jogos, 3 gols e 3 assistências. O camisa 8 da base, né, do elenco sub-20, começou a treinar entre os titulares. Fez uma excelente copinha em 2024, né, nesse ano. Foi um dos poucos, tá, que se salvaram na copinha desse ano, tá? Ele é volante, ele não é meia. Para volante tem excelentes números, 3 gols e 3 assistências em 10 jogos. É um cara muito físico, que sabe se posicionar no meio de campo e apresentou ser um cara muito inteligente com a bola, tá? Então, vamos ver aí se o Arthur Baggio tem tudo para vingar com a camisa do Sport ou não, beleza? Passada a régua, Dieguinho teve sua estreia na semana passada contra a equipe, na verdade no início da semana, contra a equipe do Novo Horizontino. E provavelmente o que circulam pelas redes sociais é verdade, que o Mariano Sosso gostou muito dos treinos do Dieguinho e também da sua apresentação, por mais que teve poucas oportunidades ali, né, com a bola, e será integrado definitivamente ao elenco profissional. Então o Dieguinho estreou pelo Sport e agora é atacante para
profissional do Sport Clube do Recife, tá? Faz parte do elenco profissional, beleza? Romarinho é outro que tá voltando junto com o Felipinho. Nos próximos jogos pode aparecer. Eu não acredito que Romarinho vá pintar já contra o Botafogo de São Paulo, até porque o jogo está muito próximo. Mas tanto ele quanto o Felipinho tá fazendo a transição, né? E sempre que a gente fala que tá fazendo a transição, leva mais ou menos de 1 a 2 jogos para voltar ao time titular e voltar a aparecer pelo menos no banco, conseguir ter condições de jogo, tá? Então o Romarinho é outro aí que está voltando para a equipe do Sport, tá? Felipinho também está em transição, deve voltar o mais rápido possível porque o Sport está precisando, beleza? Outra informação que eu tenho para vocês é que o Sport deve negociar a saída do Fabinho no meio do ano, tá? Então o Fabinho deve sair no meio do ano. O Sport está procurando um clube que queira o Fabinho, seja da Série B ou da Série C, que tem mais mercado. O Fabinho tem mais mercado na Série C, devido à idade, devido à quantidade de jogos que faz muito tempo que não joga, enfim. Foi um jogador muito importante em 2023, é verdade, mas esse ano 2024 não se achou. O estilo de Mariano Sosso pede muita intensidade, pede uma saída muito primorosa com a bola, e Fabinho talvez esse ano já não consiga apresentar essa mesma intensidade que o Sosso, né, pede. Então o Fabinho está de saída do Sport, será negociado agora no meio do ano. O Sport está procurando um clube e também pede para que o Fabinho procure um lugar para ir, porque o Sport pretende se desfazer de Fabinho no meio do ano, tá? Outros que devem sair: Pablo, Diego e Riquelme, tá? O Riquelme deve ser devolvido ao Vasco, porque o Cariús está voltando para o Sport. O Cariús já pode fazer a sua partida ali no finalzinho de julho. Então, entre o jogo da Chapecoense e da Ponte Preta, o Cariús deve estar voltando. E aí, com Cariús, Felipinho e Dalbert, o Riquelme não teria vez no elenco. Então, por isso que o Sport estará devolvendo o Riquelme no meio do ano, tá beleza? Outro que deve sair: Pablo Diego. O atacante recebeu oportunidades, até então não mostrou para o que veio, e o próprio técnico Mariano Sosso não vem utilizando o Pablo Diego nas escalações, né? O Sport foi muito desfalcado contra o Ceará. O Pablo Diego sequer foi utilizado na equipe principal, entrou faltando pouco tempo para o jogo acabar. Já nesse jogo contra o Novo Horizontino não foi utilizado. Então o Pablo Diego, o Riquelme e Fabinho sairão do Sport no meio do ano, graças a meu bom Deus, tá? Faltam Alisson Cassiano, Pedro Vilhena e também alguns outros aí, né? O Vini Farias, faltam alguns outros. Com isso, tá, com a saída desses 3, pelo menos, o Sport abre um espaço muito grande, tanto na folha salarial quanto no próprio elenco, já que o Pedro Lima saiu, o Alan Ruiz está saindo. Então o Sport tende a se movimentar nessa janela de transferências agora em julho e contratar pelo menos 4 jogadores, e isso é informação oficial, tá? Pelo menos 4 jogadores. Uma fonte minha dentro do clube falou que o Sport deve contratar pelo menos 4 jogadores, tá? Não chegou a dar detalhes sobre funções, em que posições esses jogadores devem vir, de qual clube, se são brasileiros, estrangeiros, mas a conversa que se tem lá pelos bandos da Ilha do Retiro são 4 jogadores, beleza? Voltamos depois com mais vídeos. Temos notícias sobre o Ceará, temos algumas notícias também sobre o Sport, sobre os Leões da Base. A gente vai trazendo com o decorrer da semana, beleza? Fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira a todos. Fui!